Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Com Joyce, com profundidade e contexto com a gente. Seja muito bem-vindo você. Não se esqueça de seguir nas redes sociais a gente, no Instagram, Joyce Brasil. Não se esqueça de também assistir os vídeos que estão muito especiais aqui no nosso canal, mas depois de terminar de assistir aqui. E eu estou aqui com meus amigos em Cristo, Elisa, Samuel, a Suzy. Muito prazer estar com vocês. E para a gente começar, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui recapitulando a lição, Senhor, da Escola Sabatina. Esteja conosco, Senhor, que o Senhor possa atuar em nossas vidas, nos ajudando a aceitar a mensagem da verdade que é transformadora. Em teu nome que pedimos, Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, a lição está muito especial essa semana, falando sobre um sinal, o sinal do sábado. O texto central do nosso estudo está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Eu gostaria de ler com vocês, para a gente ouvir mais a palavra do Senhor, né? Diz assim, ó, lembra-te do dia do Shabat, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Bom, eu gostaria de, antes de fazer a primeira pergunta, fazer uma pergunta. Você já se sentiu apaixonado? Isso é normal no meio dos seres humanos, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente quer fazer tudo para agradar ela. Às vezes até a gente tem a tendência de mudar os nossos conceitos e gostos para agradar aquela pessoa. Um exemplo que a lição colocou aqui é um casal que, um exemplo, gosta de uma música. E aquilo é um símbolo para eles. A mesma coisa se dá com o relacionamento nosso com Deus. O Senhor deixou um sinal para a gente lembrar-se dele. Por quê? Porque esse sinal é o sábado. E por que esse sinal? Para a gente demonstrar o nosso amor para com ele. Porque a gente quer estar perto, junto. De tudo que ele fez para a gente, essa é uma maneira da gente mostrar nossa gratidão. E o sábado é um sinal disso. E com isso, vamos para a primeira pergunta, que diz assim: por que o mandamento, que é para ser lembrado, Êxodo 20, versículo 8, é o mais esquecido e rejeitado no mundo cristão? E por que ele é tão especial para a nossa vida de fé e cristianismo? Então, Bruninha, dentro dessa questão, né, dessa pergunta, eu acho que é muito interessante a gente recordar um ponto que, assim, a gente vê ao longo da história como isso foi importante, né? Entender que o sábado revela pra gente que Deus é criador. Por mais que isso seja óbvio pra gente, dentro do aspecto do grande conflito, a gente sabe como Satanás, ele tem uma contrafação a esse dia, que é o domingo, que é justamente falar assim, não, eu sou como Deus, né? Eu tenho meu dia também de guarda, né? Eu sei que a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu acho muito interessante a gente já ter essa questão bem firmada na gente, né? E pensando nisso, né, nesse ponto assim, ele já traz a resposta do porquê que ele é um dos mais tão rejeitado assim no mundo cristão, né? A gente vê que vou deixar meus colegas responderem mais, né? Mas a gente vê como que tudo isso funciona assim, né, dentro dessa questão. E aí, o que eu acho que é legal, também revela que Deus é o nosso mantenedor, o nosso provedor, e também um dia de descanso especialmente dedicado à adoração a Deus, né? Até acho que esses dias que eu estava conversando com o pessoal e a gente conversou como até para quem guarda o domingo, por exemplo, a forma deles, a santidade do dia deles é diferente da nossa, porque nós, ok, vamos na igreja e o nosso dia inteiro é dedicado às atividades relacionadas ao sábado. Já para quem guarda o domingo, não, aí vai na igreja no domingo de manhã, beleza, e a vida continua normal, né? Um dia que você vai só para o culto e vida que segue. E isso é muito interessante, porque é um dia consagrado para adorar a Deus. Então, acho que isso é muito interessante e é um ponto muito bom. E uma outra questão, que até que eu tive uma ideia agora, é que num mundo tão focado no nosso próprio eu, ter um dia para focar
completamente em Deus, é uma coisa muito diferente, né? Se a gente for parar para pensar, e é bem interessante. E aí, mas não tem muito a ver com a pergunta da Bruna, mas eu achei legal, porque eu lembrei de um texto da irmã White que fala sobre esse tema, que é o seguinte, ó. Se o sábado tivesse sido guardado por todos, o ser humano sempre teria sido dirigido a adorar o Criador. Então não teria ateus no mundo, não, sempre teria esse reconhecimento do Criador. Jamais teria existido idolatria, ateu ou cético. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A mensagem que ordena os seres humanos a adorar a Deus e a guardar os seus mandamentos nos chama especialmente a que observemos o quarto mandamento, que se trata do sábado. Então, a gente vê que o sábado não é só um dia de descanso assim, tipo, vou descansar, não fazer nada. Não. Ele tem toda uma teologia por trás e por isso que a gente vê que dentro do grande conflito também é um ponto que é tão batido que o intuito que a gente realmente esqueça, porque ele traz consigo muitas coisas especiais, né? Uhum. O que a Elisa trouxe é muito importante porque toda essa questão que envolve o sábado, ela é profundamente espiritual, né? O sábado, ele é um memorial da criação, portanto, memorial do Criador. E assim, no mundo de muitos enganos, né, que a gente vive hoje, a gente já tem teologias que trazem Deus como Criador, porém tentam apagar essa questão da criação, falando que não foi literal, que passaram milhões e milhões de anos. Então sim, uma tentativa do inimigo de Deus de tirar o foco dele. E infelizmente ele tem tido muito sucesso em muitas religiões e não religiões também. E o sábado é importante porque ele, além de ser o memorial da criação e do Criador, ele é também o sinal da redenção, né? Como está ali em Deuteronômio 5,15. Ele nos lembra que temos um Criador e temos um Redentor. Então, quando a gente desrespeita a guarda do sábado, a gente está atacando diretamente a soberania de Deus como Criador e como Senhor de nossas vidas também. Né? Porque o sábado ele é um dia muito especial, ele nos conecta com Deus, e nos lembra que a salvação não vem das nossas obras, vem da graça de Deus também. O sábado ele tira a gente da lógica do mundo mesmo, né? Desde quando a gente está na igreja, a gente sempre escuta que a gente está ali na contramão do universo, mas a gente está na mão favorável do Senhor mesmo. Então, assim, quando a gente guarda o sábado, ele é muito especial para a nossa vida espiritual, para a nossa vida aqui também, aqui na Terra, nos nossos afazeres, porque imagine, se a gente fosse trabalhar 7 dias na semana, o corpo não aguentaria, a nossa mente não aguentaria. Então, o sábado ele é especial por ele ter sido uma obra de Deus também a nosso favor, né? E guardar o sábado também é uma questão de lealdade e de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós nesse dia. Eu gostei desse ponto, né? Quando a gente acabou mencionando a parte da autoridade do Senhor, a Bruninha citou Êxodo, né, 20, verso 8. Então, lá, o Senhor se apresenta para Israel e ele relembra, né, aquilo que eles já sabiam. E praticamente nos leva a Gênesis 2, né, do verso 1 até o verso 3. Então, ali nós temos a instituição do sábado, né, no mundo perfeito. Por quê? Porque Deus é o Criador, né? Porque Ele deixou uma marca especial para que nós, através da obediência, nós proclamássemos, né, aos incrédulos, né, no mundo de pecado, que nós temos um Deus criador, que nós cremos num Deus que salva, num Deus que é poderoso, e justamente parando, né, ao longo da semana, um dia especial que é o sábado, nós temos esse tempo de qualidade com o nosso Deus, que é criador, mas que tem prazer em estar com suas criaturas. Tanto que o Senhor andava, né, ali no Éden pela viração do dia. Então é o mesmo Senhor que deseja andar conosco também, só que nesse mundo, né, caído pelo pecado, o sábado vem como um oásis no deserto. Então tenho certeza que vocês três também têm aí um gosto especial pelo sábado, né, algum tipo de tradição que vocês fazem nesse dia. Se você também está assistindo a gente, pode deixar aí nos comentários alguma coisa que você gosta de fazer no sábado, né, e também está reforçando essa questão de ser um dia deleitoso. Então o Senhor tem uma marca especial porque Ele é o Criador e nós somos criaturas. E se o Criador pediu, nós devemos fazer não por legalismo, como as pessoas nos acusam, mas por amor e gratidão. Amém. Deus seja louvado. E parando para pensar, o mundo ele segue um caminho, né? Um atalho, vamos dizer assim, porque o único caminho é Cristo. E
nós entendemos que a gente acha aqui nessa terra que o que tem mais prevalece é o mal, não é? A gente acha que prevalece mais o mal. Mas nós temos uma certeza de que o bem é a maioria, mesmo que aqui não seja. Nós temos um universo cheio de pessoas não, extraterrestres, com certeza muito bonitos, não como a mídia coloca, que também guardam o sábado, porque é uma lei imutável. Então, é importante permanecer desse lado, com certeza, porque ele é o certo. Então, é a maioria que segue, pode ter certeza disso. E se o sábado é um sinal, como a gente pode guardá-lo? E como a gente pode dar esse relacionamento com Deus? E isso vamos para a segunda pergunta. Por que o sábado do sétimo dia é um sinal de justificação pela fé? Ezequiel 20, versículo 12. No Ezequiel 20, no versículo 12, a gente lê assim: Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Essa é uma verdade muito preciosa, porque, como o Samuel bem dizia, guardar o sábado não é um legalismo. A gente não guarda o sábado porque é um preceito religioso e você só vai continuar na igreja se você guardar o sábado. Não é assim que funciona. O sábado, ele é uma expressão visível também de justificação pela fé. Por quê? Porque no sábado, nós suspendemos nossas obras. Porque, por exemplo, o que a gente mais precisa, humanamente falando, para a gente se manter? A gente precisa de dinheiro. Como a gente consegue dinheiro? Trabalhando. Então, quando a gente diz não para esse trabalho nesse dia, a gente está confiando que aquilo que é o dinheiro que a gente poderia receber para a gente se manter, ele não vai nos fazer falta. Porque Deus está conosco, porque Deus vai suprir as nossas necessidades. Então, no sábado, nós confessamos diante do universo que não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por quem Deus é e pelo que Ele faz por nós. Nós somos completamente dependentes dessa graça de Deus. Então, por isso, sim, o sábado é um sinal de justificação pela fé, porque a gente deixa de querer controlar tudo, todas as situações, e a gente entrega na mão de Deus. Amém. Eu gostei muito dessa parte, né, que a Suzy comentou de entregar tudo nas mãos de Deus. E a gente sabe que a justificação, que também foi um dos assuntos do nosso último congresso, então se você não assistiu, pode procurar o nosso canal, né, um congresso super especial do ano passado. A justificação, pessoal, é aquilo que Deus faz, né, para nossa salvação, uma das etapas, né, muito importante no nosso progresso de santificação, de salvação. Mas como que a gente pode se relacionar com esse Deus? O sábado vem uma vez, né, a cada semana para nos mostrar isso na prática. De um Deus que, olha, você vai parar tudo, você vai esquecer do seu ganha-pão, como a Suzy falou, você vai esquecer do seu mérito, né, de trabalhar com as suas próprias obras e você vai descansar em mim. E aí as palavras, né, lá de Ezequiel, né, 20, verso 12, de que o sábado é um sinal que santifica o povo de Deus, também está em Tito, no capítulo 2, no verso 12. Diz assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos então no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ou seja, o sábado vem como uma forma de nos atrair para perto do nosso Salvador. E uma vez atraídos ao nosso Salvador, é impossível que nós vivamos da mesma maneira. Então, o presente século, esse mundo com a sua loucura, com a sua correria, com essa pressa de sempre produzir mais, a gente vai dar um descanso para o nosso corpo e principalmente para a nossa mente. Nós vamos dizer, olha, eu dependo do Senhor tanto para o meu sustento físico quanto para o meu sustento espiritual. Então, é nesse dia que eu vou estar mais perto do meu Deus e Ele vai, então, através dessa comunhão, me justificar e me santificar. Eu gostei muito de como vocês falaram, dentro disso que Samuel comentou. Eu achei bem interessante porque eu penso exatamente assim, no sentido da gente ver a questão do sábado, né, como ser um deleite, que a gente tem muitas coisas, mas é o reconhecimento de quem ele é na nossa vida. Eu acho que isso é fundamental, assim, em todos os pontos. E tendo isso em mente, o reconhecimento
do sábado ser uma rememoração do que Jesus fez por nós, seja no aspecto da criação, seja no aspecto principalmente da redenção em Jesus, né? Quando a gente voltar a nossa mente, os nossos olhos, e também o sábado ser um dia em que a gente vai estar pedindo para que Deus sonde o nosso coração também, né? É um dia de entrega para a gente estar realmente falando assim, Senhor, que o Senhor possa estar comigo aqui, cuidando disso, e eu entrego nas tuas mãos todas as coisas que eu fiz e faço, né? E eu achei muito interessante também Ezequiel, que deixa bem claro que aquele que guarda o sábado, o Senhor santifica, né? E para que sejamos santificados, primeiro somos justificados em Cristo. Então, o sábado é nesse dia que tem essa reconexão, essa religação com Cristo, com quem eu sou, quem Ele é, e, portanto, a compreensão do que Ele fez por nós, imerecidamente da nossa parte, né? E, nesse sentido, seria uma renovação dessa aliança que Deus já fez com a gente, o sábado, né? Amém. É um sinal para nós, é uma lembrança para nós, é um presente para nós que Deus nos deixou. E Ele fez para que a gente pudesse se deleitar nele, buscar mais nele nesse dia, porque no decorrer da semana, como meus amigos comentaram aqui, a gente está preocupado com o nosso dia a dia, a nossa correria, a nossa rotina. Mas quando a gente entra no sábado, é um dia separado, é um dia diferente. É muito interessante a gente passar esse momento com a nossa família, estar conectado com Deus, buscando sua face. Uma prima da minha mãe, ela falou, ela não é da igreja, sabe? A gente estava dando estudo bíblico para ela e ela falou assim que toda vez quando eu era criança, sempre no dia de sábado era um dia diferente para ela. Então, com certeza, esse é um dia especial, é o dia de Deus para todos. E esse vai ser a questão da grande controvérsia no final, né? Adorar o dia certo, né? Ou errado. Mas deixa de delongas e vamos para a nossa dica de OIC. A nossa dica de OIC hoje está bem 2 capítulos aí para vocês lerem. Eu também, uma tarefinha para mim ler também, muito interessante. A gente vai ler de Ellen White, A Observância do Sábado, lá em Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 2. E a segunda é a No Grande Conflito, que é a Imutável Lei de Deus. E eu deixo essa dica para você ler também, muito interessante. O Grande Conflito eu li com a minha família, o completo, e é muito interessante esse capítulo. Eu coloquei ele, tá certo que fala sobre toda a lei de Deus, mas uma delas tá o sábado junto. Então eu deixo para você ler também, muito interessante, muito especial. Que você possa ser, Deus seja louvado e você também possa se adquirir bastante conhecimento com esses conteúdos. Eu ia colocar também outra dica sobre o congresso do ano passado também, mas obrigada, irmão Samuel, por ter colaborado também, avisado, viu? E a gente vai para a última pergunta, que é: o sábado é um sinal de Deus com o seu povo. Como firmar esta relação no dia que Ele escolheu para nós? E como essa constante relação neste dia nos firmará para a grande prova? Essa pergunta foi muito especial, né? Uma pergunta parece que dupla, mas eu estava vendo que é uma pergunta tripla também, porque conforme a gente vai respondendo, tem muita coisa bacana. Eu vou tentar responder de forma bem concisa para a gente também não se alongar muito, mas a gente sabe que é como uma escola sabatina presencial, né? Quando a gente está ali animado, aí chega a parte de acabar, porque vem a segunda hora, né? O culto divino, mas aqui estamos para estudar a palavra de Deus. Bom, lá em Apocalipse capítulo 14, né, ali nós temos as mensagens angélicas, né, as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica é um chamado, né, do Senhor para toda a humanidade. E João, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala o seguinte: olha, adorai aquele que fez o céu, a terra, né, e todas as coisas, o mar, as fontes das águas, porque é chegada a hora do juízo. Então, o sábado, quando a gente pega a sequência, a primeira mensagem, a segunda e a terceira, a primeira diz: olha, chegou a hora do juízo. Vocês devem reconhecer que há um Criador e que ele tem um dia especial. Então, há um movimento, né, que está pregando ao mundo todo essa verdade. Depois, a segunda mensagem vai falar sobre a queda, né, de Babilônia. Então, quando você reconhece que há um Criador,
que é um dia que o Criador estabeleceu. Você vai saber também que há erros, não é? Que há um falso dia de guarda, que há um falso selo, não é? Para ser colocado nas pessoas. E automaticamente a terceira mensagem vai te preparar para não receber a marca da besta, que nós entendemos como uma contrafação, não é? Do verdadeiro dia de guarda. Mas no verso 14, até o verso 16 do capítulo 14, ali vai falar sobre uma visão que João teve, sobre uma colheita. Então a gente vai entender que as três mensagens angélicas, que está o sábado, né, incluído nelas, vai produzir uma colheita, vai amadurecer dois grupos, um grupo para a salvação e um grupo para a perdição, que a terra já está madura, então vai chegar a hora de ceifar. Então, para mim, né, essa relação que nós temos enquanto guardadores do sábado, enquanto adoradores de Deus, todos os sábados, em especial, vai nos preparar para que nós estejamos mais perto de Deus. E quando chegar essa grande prova, que essa mensagem do sábado possa também, né, inspirada pelo Espírito Santo, amadurecer nosso caráter e que nós possamos fazer parte desse grupo, né, do trigo que vai ser recolhido no celeiro de Deus. Muito bom. Eu dou RT no que o Samuel falou, né? Sabe, tipo, você retweetando. Eu acredito bem assim, nesse sentido de que o sábado, conforme a gente vai indo, né, realmente ter o dia de descanso do sábado, é como se a gente fosse reafirmando a nossa aliança com Deus, né? Então, a gente vai fortalecendo a nossa fé, a gente vai permitindo que Deus esteja conosco, nos moldando o nosso coração. E aí, o que é importante? Levar em consideração o que o Sassá disse lá no começo, que não é uma coisa assim em relação ao legalismo. Eu vou fazer por causa disso. Eu vou fazer porque lá na frente vai ter isso. Aí não rola, né, gente? Vamos combinar. É muito ser o amigo que você quer a piscina do amigo, né? É tipo assim, ó, vamos pensar. Aqui na minha vista tem uma piscina muito legal. Então, eu quero ser amiga do vizinho, porque quando estiver quente, eu vou querer ir na piscina dele, entendeu? E assim, eu não acho que é pra gente querer ir a Deus por causa disso, né? Em reconhecimento de quem ele que é pra gente ir. Mas também a gente sabe que se a gente se fortalece nessa uma coisa, a gente, né? Se a gente fica focando nela, a gente vai ser fortalecido. Isso é, né, fato. Então, eu acredito muito nesse sentido, de que a gente vai ter o sábado realmente de uma forma completa, a gente vai permitir, né, que o Espírito Santo sonde nosso coração, nos mostre as nossas questões, como o Sassá também disse no começo, né, da questão da gente reconhecer quem Deus é da nossa vida, de permitir que Ele sonde o nosso coração, realize as mudanças que têm que ser feitas, que lá na frente, esses momentos que a gente teve vão, assim, sendo como tijolinho em tijolinho, que vão formar e vão construir a nossa casa forte em Cristo, sabe? Uhum. Na pergunta, né, de como firmar essa relação no dia que Deus escolheu para nós, é importante de fato a gente ter em mente que a guarda do sábado não é uma situação ritual, sabe? Que de manhã a gente vai na igreja, o culto acontece assim, assim, assado, depois a gente volta para casa, almoça, o que preparou na sexta, então a gente almoça e cozinha. Não é uma questão ritual, é uma questão relacional. Porque eu posso ir à igreja, mas não estar prestando um culto. Eu posso fazer o culto do pôr do sol, mas está ali só, acaba logo. A guarda do sábado, como ela deve ser, ela é relacional. É o quanto eu quero estar com Deus naquele momento, aproveitar com Deus aquele momento, e como eu vou fazer isso. Então, vai muito do que o Samuel estava dizendo também, que cada um tem a sua forma de guardar o sábado dentro da sua realidade. E aí, a gente faz isso santificando o sábado mesmo, sabe? Entendendo que o sábado ele é um dia separado. Assim como a gente leu ali em Ezequiel que Deus nos santifica, ou seja, Deus nos separa, somos esse povo separado, então, o sábado ele também deve ser um dia separado. E aí o pastor Jusano até tem algumas mensagens que ele dizia que o sábado, ele não começa, assim, a nossa preparação para o sábado não é ali talvez na sexta de manhã ou sexta tarde que a gente arruma a casa e tudo mais. É durante toda a semana a gente ir se organizando para ter esse encontro de verdade, né? A Bruninha no começo ela trouxe o exemplo das pessoas apaixonadas. As pessoas apaixonadas quando vão se encontrar, elas se arrumam e às vezes fica ali dias e dias pensando, nossa, com que roupa eu vou, como é que vai ser, o que eu vou fazer nesse dia.
O nosso sábado deve ser dessa forma também. A semana inteira nós pensamos em como nós vamos aproveitar esse dia com o nosso Senhor. E isso é bom porque, pensando ali, né, na grande controvérsia, isso é bom porque, primeiramente, quando nós guardamos esse sábado em forma de relacionamento, nós estamos mais próximos de Deus. Então, a gente tem nossa fé fortalecida ali, revigorada, e estando perto de Deus, por consequência também, a gente tem mais certeza daquilo que a gente acredita. Então, por mais sofrido que possa ser esses últimos dias, nós estaremos mais confiantes na graça de Deus, né? Porque nós sabemos que nossa fé não chega nem ao tamanho do grão da mostarda, mas praticando semanalmente, depender de Deus, nesse momento não vai ser de um estranhamento tão grande assim. Então, a guarda do sábado, ela molda o nosso caráter e fortalece a nossa fé também para depender do Senhor. Amém. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus seja louvado pela vida de cada um. E nós estamos vivendo nos últimos dias. E às vezes a gente se acaba caindo na rotina e, como a Suzy disse, a gente acha que o sábado é um dia comum, né? Como algo rotineiro, né? Sai da igreja, vai para casa e assim por diante. Mas tem uma mensagem lá em Apocalipse, se você tiver com essa Bíblia aí, abra lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 ao 5, diz assim: Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrependa-te e faça as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Então, essa é uma mensagem especial para a gente. A gente vive nos últimos dias, e muitas das vezes as coisas corriqueiras da vida, às vezes a gente perde esse amor pelo dia do sábado, por estar se entregando completamente ao Senhor. Às vezes a gente perde muito tempo com coisas banais nesse dia, em vez de a gente estar ganhando tempo com Deus. Então a mensagem é: vamos voltar ao primeiro amor. Vamos se deleitar nesse dia sagrado, buscar ao Senhor, para que quando a prova vier, a gente estar firmado no amor que é Deus e a gente conseguir suportar o que virá ao nosso mundo. Então, que esse seja o nosso lema, nosso objetivo, ter esse amor genuíno pelo nosso Criador que criou o sábado para a gente, como uma forma de amor para com a gente ter descanso das coisas seculares deste mundo e se apegar cada vez mais nele. Amém? Obrigado a você também que continuou aqui com a gente até aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E para a gente finalizar, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso mantenedor, é o nosso Redentor, o nosso Salvador e o nosso Criador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez o sábado. Que possamos, Senhor, voltar ao primeiro amor, Senhor, a estar entusiasmado com este dia, se preparar para um dia também, quando o sábado for eterno, Senhor, na Tua presença, possamos nos estar preparando aqui, Senhor, aqui na terra ainda. Que o nosso exemplo, Senhor, de verdadeiros cristãos que seguem a Ti, possam inundar e alegrar as pessoas ao nosso redor, para que elas também possam, Senhor, aceitar esse dia, que é o dia verdadeiro. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada até a Canaã celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Não se esqueça de deixar seu like aí, tá bom? Deus abençoe.